Eu criei uma técnica para ter as melhores respostas possíveis do ChatGPT. Eu chamo ela de metodologia dos 3 grandes Cs. Nós temos o comando, é claro, o contexto e o controle. Nesse vídeo eu vou explicar o que é cada uma dessas 3 partes de uma boa instrução do ChatGPT para que você também consiga retirar o melhor proveito possível dessa ferramenta. Olá, o meu nome é Rodrigo Marcial e te desejo muitas boas-vindas ao nosso canal. Aqui eu quero compartilhar contigo um pouco do que eu aprendi após de 5.000 páginas de conversas com o ChatGPT. Nessa série de vídeo, nós vamos investigar técnicas para que você consiga tirar o máximo do ChatGPT para resolver os seus problemas e aprender novas habilidades. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e, é claro, deixar comentários e perguntas para que eu possa responder. Vamos juntos explorar esse mundo da inteligência artificial. A qualidade da resposta do ChatGPT será tão boa quanto for a instrução que você der para ele. E o principal desafio de qualquer pessoa que vai tentar usar um modelo de linguagem, que nem essa inteligência artificial, é você achar as palavras corretas para que ele te dê exatamente a resposta que você está buscando. Nós já discutimos uma estratégia para você conseguir tirar esse melhor proveito possível da ferramenta. É você tentar conversar com o ChatGPT como se ele fosse um amigo seu, como se fosse uma pessoa ao invés de uma máquina. Nós vimos que quando você age dessa forma, por vezes o ChatGPT te dá respostas de coisas que antes ele dizia não saber. E hoje a gente vai refinar um pouco essa maneira com a qual a gente fala com o ChatGPT. Como eu disse, com a metodologia dos 3 grandes Cs. E preste atenção na ordem dos Cs. Primeiro temos o mais importante, o comando. É o verbo que você vai usar para pedir para o ChatGPT alguma coisa. Depois vem o contexto, é aquela informação adicional que explica para o seu amigo novo, para o ChatGPT, as informações adicionais que vão fazer com que ele te dê uma boa resposta. E por fim, precisamos também controlar a maneira como o ChatGPT responde. Vamos mergulhar um pouco mais a fundo em cada um desses 3 grandes Cs. O comando é o objetivo que você quer atingir. É o que você quer que ele faça. Seja responder uma pergunta, traduzir um texto ou melhorar alguma coisa que você já escreveu no passado. Quando se trata do comando, a imaginação é a sua única limitação, desde que a tarefa que você queira que o ChatGPT faça envolva algum tipo de texto a ser respondido. Hoje em dia, se você também paga para o ChatGPT, você pode, com texto, criar imagens. Mas isso é assunto para outra hora. E caso falte imaginação para você de que pedir para o ChatGPT fazer, aí nós podemos buscar sugestões na internet, instruções que já foram feitas por outras pessoas do que você pode pedir para o ChatGPT. Essas instruções você encontra pelo nome em inglês de prompt. O prompt, portanto, é essa instrução que você dá para a ferramenta e que pode ser dividida entre comando, contexto e controle. Vamos ver um exemplo num site que eu encontrei pelo Google mesmo. Vejamos o que temos nessa página aqui. São 21 sugestões dos melhores prompts para usar no ChatGPT. Eu vou lhe falar, não são os melhores prompts que existem, até porque o melhor que existe é aquele que você mesmo faz para resolver os seus problemas. Mas aqui nós vamos ver como essa nossa metodologia dos 3 grandes Cs pode se aplicar a praticamente qualquer prompt que você vai achar na internet e vai ajudar a gente a entender primeiro o que é esse comando dado para a ferramenta. Então veja, primeiro temos um prompt, uma instrução que fala da seguinte forma: por favor, explique o Teorema de Pitágoras no nível da 5ª série. Forneça um teste no final, mas não me dê as respostas para as perguntas do teste. Diga-me as minhas respostas, se elas estão certas ou erradas, imediatamente após enviar as minhas respostas. Então, vamos analisar esse prompt aqui. Ele começa com o comando justamente. E o verbo desse comando é explicar. Ele quer, quem quer que tenha escrito esse comando, que o ChatGPT
explique o teorema de Pitágoras. Vamos testar só essa parte do comando para ver como é que vai ficar a resposta no ChatGPT. Pronto, agora eu posso pedir para o ChatGPT nos explicar o que é o teorema de Pitágoras. Vamos ver como é que fica a resposta dele. Eu sugiro que você leia essa resposta e pense comigo, isso aqui não está fácil de entender. Perceba que, embora seja sim uma boa resposta tecnicamente correta, mas se a pessoa não tem conhecimento de trigonometria, não tem conhecimento de geometria, de matemática em geral, ela vai ter dificuldade de entender essa resposta dada pela ferramenta. Contudo, o ChatGPT não tem como saber se você é um bom matemático ou não. E é por isso que, além do comando, do explicar o que é o teorema de Pitágoras, a gente pode ir para o segundo grande C, que também está presente nessa sugestão de instrução, nessa sugestão de prompt que encontramos na internet. O contexto é de que a explicação do ChatGPT se dê para uma pessoa como se ela estivesse na quinta série. Então o contexto indiretamente muda a resposta do ChatGPT, porque ele, a partir dessa informação, tenta te trazer uma resposta que seja proveitosa caso você esteja na quinta série, por exemplo. Vamos testar agora então essa instrução com um comando e com um contexto. Vamos ver de que forma o ChatGPT vai responder agora quando colocamos explique o teorema de Pitágoras no nível da quinta série. Se você ler essa resposta agora, do início ao fim, você vai ver a preocupação do ChatGPT em explicar cada detalhe. Por exemplo, quando ele fala de um triângulo retângulo, ele explica que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Depois ele traz uma analogia, chamando o triângulo como se fosse uma montanha. Enfim, o contexto mudou completamente a resposta. E se você não tinha ideia de matemática, agora, com esse comando mais um contexto, a gente tem uma excelente resposta do ChatGPT. E isso, é claro, não se aplica somente ao teorema de Pitágoras, mas a qualquer situação que você tiver. Que se você adicionar contexto àquilo que você está pedindo do ChatGPT, a probabilidade é que ele te traga uma resposta muito melhor. Mas ainda falta o terceiro grande C, são os controles que você pode pedir diretamente para o ChatGPT. Vamos voltar ao nosso exemplo. Além do comando de explicar, do contexto de falar que está na quinta série, ele pede que você tenha uma resposta num formato específico nesse caso. É dessa forma que ele vai controlar a resposta do ChatGPT, fazendo um comando secundário, que a gente está chamando aqui de controle, pedindo que o ChatGPT forneça um teste ao final, mas não dê a resposta desse teste. E além disso, ele pede que na sequência dessa conversa, ele controla também a forma como vai ser a resposta, pedindo que o ChatGPT responda se as respostas por parte daquele que está fazendo esse teste do teorema de Pitágoras estão certas ou estão erradas. Então ele estabelece vários controles, vários objetivos secundários àqueles de entender, explicar o teorema de Pitágoras. E esses são os controles que vão fazer a nossa resposta ficar ainda mais completa por parte do ChatGPT. Vamos dar uma olhada. Voltamos aqui, vamos editar a pergunta anterior e fazer exatamente o comando que foi sugerido pelo site que nós encontramos. Veja só que completa que ficou essa resposta do ChatGPT. Nós temos uma explicação do que é, aqui no início, o teorema de Pitágoras. Ele até inventou uma historinha sobre quem é Pitágoras. Depois, nesse caso, ele fez, eu acho que uma explicação ainda melhor do que da última vez sobre a diferença dos catetos e da hipotenusa, do quadrado dos catetos, a soma deles sendo igual ao quadrado da hipotenusa e, finalmente, o teste em que a gente vai testar esses conhecimentos. Então, agora temos um exemplo completo de como podemos dividir uma instrução em comando, em contexto e em controles. E isso vale
praticamente para todas as situações, praticamente para todos os casos, todas as instruções que a gente acha na internet. Por exemplo, aqui ele usa o contexto de que ele gostaria de ter sinônimos para as palavras. Tem o comando em que pede que a ferramenta dê 10 alternativas para a palavra que ele forneceu e um grande controle explicando a exata maneira como ele quer que o ChatGPT responda para esses sinônimos. Eu vou te falar que esse exemplo aqui, o comando e o contexto está muito parecido. Ele poderia ter oferecido um contexto melhor, por exemplo, falando que ele gostaria de palavras que sejam mais simples do que a palavra usada, ou palavras mais complexas, palavras que estejam só num sentido jurídico, por exemplo, palavras da medicina que sejam sinônimos à palavra que ele deu. Esse seria um contexto melhor para esse comando de dar 10 sinônimos, 10 alternativas para a palavra fornecida. E o terceiro exemplo que temos aqui é um exemplo em que o comando é de revisar e verificar a ortografia, e aqui ele dá um contexto melhor. Ele fala, veja, eu estou escrevendo uma redação de português para a escola. Então o contexto é de uma redação para a escola em que ele quer revisar e corrigir, e aí sim é o comando oferecido para esse contexto de alguém que está na escola. E veja, ele também estabelece um controle. Ele quer que tenha uma estrutura de frase que seja coerente, fácil de entender e que depois da revisão tenha uma lista de correções ou sugestões para melhorias. Agora que nós vimos alguns exemplos de como usar a metodologia dos 3 grandes Cs, chegou a hora de você fazer o seu próprio prompt, a sua própria instrução usando de um bom comando, daquilo que você objetiva, daquilo que você quer tentar fazer com que o ChatGPT faça por você. E depois que você encontre um bom contexto também, explique o porquê que você está apresentando aquele comando. Qual é a situação em que esse comando vai se aplicar? E finalmente coloque controles na sua instrução. Qual é o formato que você gostaria que o ChatGPT te respondesse? Em qual tom você gostaria que a resposta viesse? Ou ainda, qual a extensão que tenha a resposta que você busca? Existe, é claro, uma série de outras dicas que podemos falar sobre comando em específico, depois sobre contexto e controle, mas deixaremos para fazer um vídeo sobre cada uma dessas partes da instrução mais à frente. E se você não quer perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui para tentar te passar o melhor conteúdo possível para que você aprenda a ser um profissional no ChatGPT. Deixe um like aqui no nosso vídeo, faça um comentário contando um pouco da sua experiência com a ferramenta, seja com a minha metodologia ou compartilhando a sua técnica para usar esse modelo de linguagem para qualquer que seja o objetivo que você esteja buscando. Vamos juntos explorar esse mundo da inteligência artificial. Até o próximo vídeo.